Olá, pessoal. Nosso estudo agora é do livro de Lucas, capítulo 9. Faremos duas partes. Nessa primeira, estudaremos do versículo 1 ao versículo 36 e a segunda parte do 37 em diante. Primeiro, como sempre, vamos orar? Pai Celestial, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa submissão e dependência do Senhor. Sabemos, Pai, que muito o Senhor tem para nos ensinar na Tua palavra e é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque queremos aprender e conhecer quem é o Senhor e qual a Sua vontade. Ensina-nos na verdade e nos ajude a ser mais do que ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Desde já nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Lucas, capítulo 9, a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a NVT. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na casa até partirem da cidade. Na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinham voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então, quem é o homem sobre quem ouço essas coisas? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu e ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade:
Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e o envolveu, enchendo-os de medo. Então a voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Então, nessa primeira parte, nós vamos parar por aqui, pessoal, para conversar sobre algumas coisas. Primeiro, no versículo 1, nós vemos que Jesus reuniu os 12. Então, não foram 11, foram 12. Por que eu estou enfatizando isso? Porque Judas fazia parte dos 12. Então, Judas teve a mesma oportunidade dos outros 11. Jesus reuniu para quê? Para lhes dar poder e autoridade para expulsar não alguns, mas todos os demônios e curar enfermidades. E aqui eu quero enfatizar com vocês que, primeiro, quem deu essa autoridade? Jesus. A autoridade não veio deles. Então, Pedro, Tiago, João não tinham autoridade por eles mesmos para curar ninguém. Não tinham poder por eles mesmos para curar ninguém. Porque senão Pedro teria curado a sogra dele. Lembra que Jesus chega na casa dele, a sogra dele estava com febre e Jesus a curou? Por que Pedro não curou a própria sogra? Porque o poder não está nele, entende? E aqui nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. O poder está no nome de Jesus. E esse poder, nós como corpo de Cristo, podemos utilizar para expulsar os demônios e para curar enfermidades através de Jesus. Nós mesmos não fazemos nada, tá? E aí eu estou enfatizando isso para vocês por algumas questões. Primeiro, eu já vi pessoas, e eu já fui uma delas, que se converteu e tinha medo de expulsar os demônios, de repreender os demônios. Mas nós recebemos essa autoridade. Isso é importante porque nós entendermos isso. Porque você tem autoridade através do nome de Jesus para exercer essa função. Você que tem que fazer. Jesus não foi com eles, Jesus expulsando. Ali Jesus já tinha treinado eles, deu autoridade para eles e agora eles que iam fazendo essas coisas. E eu falo e ressalto isso porque eu já vi pessoas, pelo medo, né? Tô falando de pessoas convertidas, tá? Então, assim, pessoas que ainda não são convertidas, não façam isso, porque ainda não foi revestido da autoridade de Jesus para fazer isso. Então, vocês podem ter problemas. Mas quem já está convertido, recebeu essa autoridade para usar o nome de Jesus, porque faz parte do corpo de Jesus. E a partir do momento que esse aqui é o meu corpo, a cabeça e o corpo são um. Então, por isso que nós podemos usar essa autoridade, porque nós somos o corpo da cabeça que é Jesus. Então, nós temos autoridade para isso. E aí eu estava falando com vocês, eu já vi pessoas que assim, que oram: Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tire esse demônio da minha vida. Biblicamente isso não está certo, porque a autoridade é sua. Não é que você vai expulsar no seu nome, mas você que dá ordem. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito maligno, assim assado, saia. É você que tem que dar a ordem. Não é pedir para Deus fazer o papel, porque senão Jesus teria ido com os 12, ele continuaria expulsando. Por muito tempo Jesus expulsou e agora ele deu autoridade aos 12. E os 12 são um símbolo de nós que seguiríamos depois, entendeu? Porque os 12 já morreram. Os 12 já não conseguem mais expulsar, porque eles já não estão mais onde os demônios estão, né? Então,
Eu estou enfatizando isso porque a autoridade está no nome de Jesus e você usa a autoridade desse nome. Não adianta você ficar pedindo Deus para expulsar um demônio, sendo que ele deu autoridade para você fazer isso. E aí, o que Jesus enviou eles a fazer? Enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Isso está no versículo 2. E é reforçado no versículo 11. Quando as multidões descobrem onde Jesus estava, Jesus as recebeu e ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. Vocês vão ver que quando Jesus chega em algum lugar, reparem isso, sempre a prioridade é ensinar sobre o reino, ensinar sobre o caminho certo. Expulsar demônio, curar os enfermos, isso também acontece, mas não é a prioridade. E eu estou dando destaque a isso porque qualquer ministério, meu, seu, de qualquer pessoa, independente se você foi chamado para cura, para libertação, para missões, para prodígios e maravilhas, para qualquer coisa, a sua prioridade tem que ser ensinar o caminho do Senhor, ensinar a palavra. As outras coisas são importantes, mas elas não salvam. De que adianta a pessoa ser curada da pior doença que existir e morrer e parar no inferno? Porque uma hora ela vai morrer, entendeu? Mesmo que ela foi curada da doença, vai chegar uma hora que ela vai envelhecer e vai morrer. De que adiantou ela ser curada se ela não foi salva? De que adiantou pregar sobre prosperidade, que Deus é um Deus de bênção, que Deus abençoe e Deus prospere, e a pessoa aprendeu todos os princípios da Bíblia sobre prosperidade, e aí ela morre e não está salva? De que adianta expulsar os demônios e a pessoa não aprender o caminho e ser salva, entendeu? Não estou desprezando essas coisas, mas eu estou enfatizando para vocês que elas são importantes, são bíblicas, mas são secundárias. A prioridade de qualquer ministério, mesmo ministério de louvor, de adoração, qualquer ministério, a nossa prioridade é ensinar o caminho para a pessoa salvar, e as outras coisas vão acontecer também. Então não pode só o seu ministério ser só para cura, ser só para libertação. Tem que ensinar o caminho, porque senão a pessoa vai ser liberta, vai ser curada e não vai ser salva, entende? E o ensino de Jesus sempre era primeiro ensinar o caminho certo, conduzir as pessoas a conhecerem a verdade, entende? E aí Jesus fala, nos versículos 24 a 26, na verdade do 23 ao 26, ele diz sobre qual que deve ser o nosso foco. Nosso foco deve ser não as coisas dessa terra, mas a eternidade. E isso é muito importante, por quê? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que elas vão perder de seguir Jesus. Ai, mas eu não vou mais para as farras, eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou poder fazer tal coisa. Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Entende? Você não vai levar essas coisas para a eternidade. Você pode ter as coisas, não tem problema, elas que não podem ter você. Mas seu foco não pode ser isso. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa que tem distraído muitos crentes. Se você tentar, versículo 24, se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se você abrir mão da sua vida por causa do reino, você a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Eu quero enfatizar isso pela seguinte questão. Nós estamos nessa terra de passagem. Vai chegar um dia que seja no arrebatamento ou seja pela morte natural. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar qual a vida que você tem levado? Você está pronto para esse dia? Se esse dia fosse amanhã, o que você vai apresentar para Deus? Se esse dia for hoje mais tarde, o que você vai apresentar para Deus? Você não tem o controle do tempo que você tem, tempo que te resta. E às vezes eu vejo pessoas se perdendo no trabalho, se perdendo nos estudos, se perdendo nas distrações das redes sociais, sabe? E por muito tempo eu me perdi nisso também, sabe? Eu ainda tenho que vigiar muito nisso. Por que eu estou enfatizando isso? Porque
Eu vejo pessoas que têm 100% de tempo para qualquer coisa e 0% de tempo para Deus. Só que quando você morrer, você não vai levar nada dessas coisas que você dedicou tanto tempo. Ai, Tati, você tá falando que eu não tenho que trabalhar, que eu tenho que dedicar todo o tempo para Deus? Não é isso. Você tem que trabalhar, até porque como que você vai ajudar o reino, prover sua casa, prover seus filhos, se você não trabalhar? Mas não pode ser só trabalho, não adianta você ganhar a vida inteira aqui e você perder na eternidade, entendeu? Então tome cuidado, reveja a sua vida. Você está com uma vida que tem tempo para Deus, você está dedicando tempo para Deus, você está buscando a Deus de uma forma que o seu coração está tranquilo, de que se Ele te chamar hoje, mais tarde, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você está pronto para se apresentar diante dele? Porque se a resposta for não, qual atitude você pode tomar a partir de hoje para fazer diferente? Porque se você sempre empurrar com a barriga, vai chegar o dia que você vai ter que se apresentar diante do Senhor. E aí você vai ter ganhado o mundo inteiro e perdido o que é mais importante, que é o que é eterno. Entendeu? Então comece a tomar atitude. Não apenas fique pensando ou refletindo. Tome atitudes hoje de mudança. E a atitude de mudança, ela começa com você revendo suas prioridades. Tudo que é importante para nós, nós temos tempo. Tempo, todo mundo tem 24 horas no dia. Não tem ninguém que tem 25, 28, 30, todo mundo tem 24. Aquilo que você vai gastar tempo mostra o quanto que é prioridade ou não para mim e para você, alguma coisa. Então, se você tornar alguma coisa prioridade realmente importante, você vai ter tempo para isso. E não espere ter vontade de ler a Bíblia. Não espere ter vontade de adorar a Deus, de orar. Porque você está num corpinho que é carne, isso aqui é carne. E a carne luta contra o espírito. A carne não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de subir monte, não tem vontade de acordar de madrugada para orar, não tem vontade de ler a Bíblia. E aí, por que eu estou falando isso? Vamos supor que você tem um filho pequeno. Seu filho não está com vontade de escovar dente. Não está hoje, não está amanhã, não está depois de amanhã. Você vai esperar os dentes dele apodrecerem para você tomar atitude e fazer ele escovar o dente? Não, você vai tomar atitude. Então, a atitude, ela envolve aquilo que é necessário de ser feito, não aquilo que a gente tem vontade de fazer. Meu marido não gosta de verduras, né, de salada, mas ele come por quê? Porque é importante. É importante para a saúde. Ele faz porque é necessário. Eu falo assim que criança, né, isso é uma frase disseminada, não é uma frase minha. Criança que faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então você sabe que precisa orar, você sabe que precisa jejuar, você sabe que precisa ler a Bíblia, faça. E a forma de você fazer é você separar um tempo para isso. Então, por exemplo, todo dia na hora que eu acordar, antes de levantar da cama, eu vou ler, vamos supor, 5 versículos da Bíblia. É melhor 5 do que nenhum. Eu vou ler 5 versículos da Bíblia, ou eu vou ler um capítulo da Bíblia, ou eu vou assistir o vídeo do canal e vou acompanhando junto na Bíblia. Ou eu vou fazer a minha oração. Crie tempo, separe tempo. Porque se você não separar um tempo específico, sinto muito, mas você não vai ter tempo. Entendeu? Você tem que separar um tempo para que esse tempo exista. Porque você tem tempo para tomar café, para almoçar, para jantar, para fazer as coisas do seu dia. O dia tem 24 horas. Escolha um tempo e deixe esse tempo para Deus. Você com vontade ou você sem vontade. Faça. Melhor você fazer um pouquinho todo dia do que nada, entende? Então por hoje é isso, pessoal, até a segunda parte desse capítulo. Um abraço para vocês.